vamos agora diretamente para os Estados Unidos com ele, o nosso comentarista que menos se mete em treta. O Rodrigo Constantino, que é isso? Ó, Constantino. Temos aqui. Fala, Emílio. Hoje eu tô apagando Hoje eu tô bandida. incêndio. Tô tentando apaziguar as tretas dentro da tal direita nas redes sociais. Por quê? A direita tá brigando? Ah, tem o Kim Paim com Abraham Weintraub se bicando aí e tal. Aí tem Paulo Enéas, tem um monte de gente. É briga pra todo lado. Eu nunca vi um negócio tão desorganizado. Exato. E tem disputa de ego, tem tudo aí, né? Tem divergências legítimas, né? Se é ou não pra suavizar o acordo com o Centrão. Enfim, é sempre as mesmas discussões. Então, mas você acha que é porque essa direita ela é muito nova ou porque a direita sempre é assim? Você que está aí nos Estados Unidos, que a canhota é sempre unida em torno do ladrão. O ladrão nunca foi ladrão. Agora estão canonizando-o. Vamos canonizar o ladrão. E o ladrão poderá ser o nosso presidente. Mas em momento algum, qualquer elemento da canhota o chamou de ladrão, mesmo tendo sido... Passou... Todo mundo acompanhou isso aí. A gente não precisa ficar voltando. E a direita nunca age dessa maneira. Por que, meu querido Constantino? Por que há essa divisão? Ótima questão. Vamos lá, já pensei muito sobre isso, já escrevi alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, deixa eu só checar a premissa. Eu não acho que a esquerda seja tão unida. Eles se bicam muito internamente, né? Alguns, até no limite, né, os tucanos apanham dos comunas mais raiz, né, do PCO e companhia. Mas na hora que precisa ir a público, eles sempre dão um jeito de tentar concentrar energia para o ataque à direita. Então você vê que tem tucano que vai condenar esse ato de terrorismo urbano, que foi o incêndio aí da estátua do Borba Gato, mas o tucano não consegue só condenar, ele vira e fala, é tão ruim quanto o outro extremo, né? Ah, o que é o outro extremo? Pô, pessoas que defendem arma para a população. Quer dizer, o cara, e eu tô falando aqui de alguém que é moderado, como o Chico Graziano, vocês estavam falando de agro aí, né? O Chico Graziano fez um post exatamente sobre isso. Não, é inaceitável incendiar estátua, mas é tão ruim quanto aqueles que querem armar a população. Caramba, os pais fundadores dos Estados Unidos são tão ruins quanto vândalos, nihilistas, anarquistas, massa de manobra de Soros e companhia. É duro. Mas eu acho que a esquerda tem suas brigas e ela consegue manter mais no campo interno. E aí vem uma diferença. A direita, por definição, liberais, conservadores, são mais individualistas, trabalham para se sustentar, em vez da esquerda que vive de pilhagem, né, de teta pública e tudo mais. São desorganizados porque justamente rejeitam a ideia de algum tipo de instrumento centralizador, né? É cada um por si e a vida deles é assim individualmente. Então eles não gostam dessa coisa de uma organização, né, que dite as regras. Gabinete do ódio é coisa da esquerda, né? Não é coisa da direita. Então, via de regra, são esses e mais alguns outros motivos que levam a essa desorganização. Agora, tem isso que você falou, é muito novo esse movimento, é muito incipiente esse movimento conservador no Brasil e muito tomado, de certa forma, ou impulsionado, dependendo do ponto de vista, pelo fator Bolsonaro. O fenômeno bolsonarismo, muitas vezes ele é maior no Brasil do que o movimento conservador. Então tem umas discussões interessantes, de gente que fala assim, não existe movimento conservador no Brasil ainda. Existe a figura do Bolsonaro, e se você ficar atacando por purismo, ele cai e a turma da esquerda radical toma o poder de volta. Então são debates interessantes. Eu muitas vezes acompanho mais de camarote do que participando dele. Eu tenho minhas opiniões, né? Eu acho que é muito importante movimentos que defendam valores e princípios e estejam acima de disputas políticas com P minúsculo ou picuinha de vaidade em rede social, mas eu entendo também que isso é parte do jogo, é da natureza. Quem está enxergando esse pau quebrando na política, não tem jeito, vai tomar um partido e aí vai ter isso aí que a gente está vendo, treta. Então, mas você não acha, porque o cara fala o seguinte, que eles falam de populista e tal, você não acha que a demanda da democracia agora, o que os caras querem nessa democracia é populismo?
A gente está vendo isso aí. O jogo jogado agora, a demanda. O que o cara quer é o populista. Não a melhor coisa. Não tem jeito. Aí o cara vir com prudência e sofisticação, não vai pegar. Não pega. Não pega porque a demanda é outra. Os caras querem isso aí. A gente vê que os caras estão afim disso aí. Como é que vai sair dessa enrascada? Como é que vai? Não sai fácil. O populismo sempre foi uma tentação na democracia. O Alexis de Tocqueville, lá atrás, escrevendo sobre a democracia na América, o clássico dele, ele tinha medo da tirania da maioria, essa coisa, né, que você não tem instituições republicanas sólidas a ponto de resistir a essas demandas do populacho, chamemos assim. E via de regra, muita gente também acusa de populista aquele que é popular e diverge das minhas visões de mundo, né? O que é popular e tem a minha visão de mundo, esse é apenas popular. Então também tem esse detalhe. Mas eu indiquei até para o Carlos Andreasa, e foi publicado pela Record, um livro chamado Nacional Populismo. São 2 acadêmicos, 2 scholars, que não são simpáticos dessa visão, mas eles analisam com o mínimo de imparcialidade fenômenos como o do Trump, né? O do Brexit no Reino Unido, e que tem muito a ver com o Bolsonaro. Que é o seguinte, basicamente, sintetizando aquilo que o Ben Shapiro fala aqui, é um dedo do meio a um sistema que se corrompeu e está podre, e que não representa os supostamente representados, e na era das redes sociais as pessoas percebem. Né? Então tinha aquele joguinho de carta marcada, a imprensa com todo o viezinho de esquerda, progressista, a política toda numa disputa de tesouras, né? O teatro das tesouras, fingindo que havia uma grande divergência de essência entre petistas e tucanos, no caso do Brasil. Né? E aí, de repente, vem as redes sociais e as pessoas falam assim, opa, isso aí está tudo errado. E aí vem o fenômeno daquele que diz que vai representar o povo contra o sistema que é a essência do fenômeno populista. Todo populista se coloca como o incorporado do povo contra as elites corruptas. Né? O problema é que, nesse mundo ocidental de hoje que temos, nessas democracias liberais, entre aspas, né, de fato as elites estão muito encasteladas e afastadas, apartadas da realidade do povo. A gente viu isso na pandemia, então nem se fala, né? A turminha defendendo quarentena gourmet e tudo, e o povo precisando trabalhar para sustentar. Então, esse tipo de abismo que se criou entre a elite cosmopolita e o povão, né, é que está gerando a fissura no tecido social e abrindo espaço aí para os nacional-populistas, né? Então, é um fenômeno sério, tem que tentar entender sem demonizar, mas tem que apontar também os riscos de excessos. Então, esse é um bom debate, Emílio. Mas para o afegão médio, como você diz, o cara está preocupado em emprego, em liberdade básica, arroz, feijão. Saneamento. Isso, arroz, feijão, segurança. Tá é fácil. Passar nos mercados. Está cuspindo nisso tudo. A elite que fala todos, vamos ver a Olimpíada. Isso aí, a elite que aplaude estátua incendiando estátua no meio da praça pública, essa elite perdeu o contato com o povo. Não, mas isso aí é para copiar a América. É que é atrasado aqui no Brasil, demora muito as coisas. Sempre. Só que lá os caras derrubaram, na Inglaterra, derrubaram o Stan Church, aqui é o Borba Gato. Cada um tem a estátua que merece, tem as suas estátuas. Mas vamos deixar pra lá. Deixa nós com o Borba. Mas, por exemplo, nesse aspecto do populista, eu tava pensando na figura do Mark Zuckerberg. Ele é um puta populista, esse é um puta de um malaco. Exato. Porque ele é malaquias, cara. Porque você vê, o Bolsonaro, tudo bem, é político. Certo. Político, ele vai lá, ele anda, ele compra a loteria esportiva. Faz churrasco, uma coca na padaria. mete um pastel vai lá, do nada. pega coisa. Beleza, político é assim. O Dória tenta comer o pastel, não fica com a gosta. cara, tal. Você vê. Cara, Mas gosta. o Zuckerberg, ele é malaquias, cara. Muito. Mas por quê? Ele anda de bicicleta. A mesma roupa. A mesma a mesma roupa. praça. E é um Ele é puta moderno. de um bilionário. Sempre Ué, de minimalista, jeans e camiseta. compadre. Minimalista. Minimalismo. Agora ele fala, vocês vão ter que ser pobres, mas vocês têm que ter o Facebook, agora eu tenho um... Ele tá dá vendendo dinheiro pra todas as ele. ações do Facebook. E ele anda de Esse cara... anda de wakeboard, tremulando a bandeira americana. Pra mostrar Esse que cara é patriota. malaco, Constantino. Malaco. Esse é malaco. Não, esse é um bom ponto que eu acho que foi o Sami que gritou ali, né? Que é moderno, né? Então, assim, essas elites, o Zuckerberg representa exatamente isso. O cara era um cara nerdzão lá, não devia pegar ninguém, criou a rede para poder ter algum tipo de chance e virou um dos caras mais ricos do mundo e influentes, poderosos, né?
Tá entre as pessoas mais poderosas do mundo, né? Isso aí é o seguinte, né? Tem uma coisa também que eu não sei dizer necessariamente quanto entra de sinalização de falsa virtude, né? Para ter a consciência tranquila e jogar para a plateia, e quanto realmente é de ideologia. Essa elite cosmopolita, eles da Califórnia principalmente, que tem muito bicho excêntrico, né? Esse pessoal acha que eles são as almas mais sensíveis e nobres do mundo porque eles usam canudinho de papel e pedalam para o trabalho, né, e são engajados e acham que vão salvar o planeta. Então, esse tipo de coisa gera um feel-good sensation, como se chama nos Estados Unidos. É uma vibe, é uma cruzada moral. O sujeito não precisa fazer, de fato, nada concreto para ajudar o próximo, que ele já se sente o último dos bons samaritanos. Ele é uma pessoa boa porque ele se preocupa com o planeta por andar de bike, né? Enquanto que a realidade do povão, né, inclusive na Califórnia, que tem os maiores abismos sociais, a Skid Row ali em Los Angeles, que é um lixo, a Cracolândia, a classe média está sendo dissipada, a pobreza está aumentando ao mesmo tempo que tem esses multibilionários, né? Vai criando esse abismo. Esse abismo é exatamente o tema que eu estava começando aqui, que fomenta, né, fermenta o nacionalpopulismo. O livro do Charles Murray, muito interessante sobre isso, chama-se Coming Apart. Não tem tradução no Brasil, infelizmente, é um livro muito bom. O cara pega 2 zip codes, 2 CEPs nos Estados Unidos, hipotético, e compara o estilo de vida desse grupo. O estilo de vida do Mark Zuckerberg é o estilo de vida da elitezinha paulista, né, que acha que o povo está preocupado com essas bandeiras. Não, o povo quer saber de Greta Thunberg, aborto, casamento gay, falar linguagem neutra. O cara acredita nessa realidade da bolha dele, porque ele perdeu o contato com o Zé Povão, com o cara que vai lá na casa dele só cortar a grama, arrumar a piscina e acabou, ele não tem mais contato, né? Então, está acontecendo esse abismo. Isso é preocupante porque existia no passado oportunidade para a sacola do tecido social, né? Coisas que uniam independentemente de classe, né? De credo, de ideologia, né? Tem muitos livros sobre isso aqui nos Estados Unidos, Emílio. Essa história do bowling alone. Boliche aqui é um hobby muito comum, né? Aí tem as figuras que vão jogar boliche sozinho, né? Então tem livros sobre isso, né? Tá acontecendo um isolamento das pessoas, principalmente promovido por essa elite cosmopolita, secular, que cospe em tudo aquilo que é valor para o povo. É a igreja, né? Onde é que ainda há elo comunitário, né? No mundo hoje? Nas igrejas, nos cultos, né? As pessoas vão lá, se encontram, conversam, vão reverenciar alguma coisa maior do que seu umbigo. Tudo isso vai de encontro a essa mentalidade cada vez mais egoísta, atomizada do ser humano, né, que tipo um Zuckerberg ilustra tão bem, né? Então, nós estamos vivendo aqui choques entre placas tectônicas do ponto de vista estrutural mesmo. Isso aí isso não é brincadeira, não. Isso é difícil analisar para onde vai, mas eu percebo o andar da carruagem com uma certa apreensão, né? Porque a coisa não está indo bem. Então, cada vez mais, e as redes sociais alimentando também ódio, né? Um atacando o outro. Eu não vou dizer que eu estou totalmente isento disso, não. Eu faço meu meia-culpa quando eu estou, às vezes, com o ovo virado, né? Mas é um clima ruim, né? É um clima ruim. Bonito. Sim. Bom, pede desculpa aí, Marinho. Até o Marinho hoje. Façam as pazes, então, rapazes. Dá um abraço. Dá um abraço virtual no Marinho. Às vezes a gente fala aí, Um abraço, como está? Até o Marinho falou hoje que O Marinho saiu. tá fofo hoje. O Marinho tá fofinho. Tá fofinho. Não, mas ele pode fazer uma pergunta, ele tem todo o direito. Não, Se hoje lógico. ele não fizer essa pergunta, Você aí ele não é ele. Você já sabe qual é. Hoje ele Deve tem que fazer a pergunta. Mas você sabe que uma. O que eu fiz, Emílio? O Marinho hoje ele falou. Você sabe qual a pergunta que você vai fazer hoje. Porque não tem defesa, então a hora de fazer a pergunta é essa. Não, mas ele falou hoje que ele concordou aqui, porque a gente fala, pô, tem. A Folha, né? A Folha de São Paulo. Do vôlei. A gente fala, porra, às vezes tem um exagero, né? O cara fala, não, mas isso não é, pô, você que passa pano, esse papo todo. Sim. Aí ele falou, porra, não é possível. Dá pra defender a essa seleção de vôlei é bolsonarista. Puta, mas os caras Caía também demais, né? demais. Vai dormir, velho. Assim, porra. Puta coisa chata. Sabe, ficam aí meio pelo em ovo, na minha opinião, procurando. Mas vamos lá. Vai lá, Marinho. Muita teoria, muita tese, muita abstração. Vamos aqui se basear Vamos na falar do Ciro Nogueira. bigorna da realidade.
de Roberto Campos, do nosso querido Roberto Campos. A bigorna da realidade sempre se impõe. E vamos lá, Rodrigo. 513 deputados federais, 81 senadores, 594 parlamentares, 594 opções. Vamos dizer que 80% é sumariamente desqualificado. Ainda assim, coloca Ciro Nogueira, que até ontem dizia que Lula é o melhor presidente da história e Bolsonaro é um fascista. Toda a ficha corrida que depõe contra ele. E agora é ele com as rédeas da articulação do governo. Por enquanto, muito toma lá, pouco dá cá. Qual é a sua expectativa em relação a esse novo movimento? Porque até no dia 30 de março você dizia que você via circular uma tese da genialidade, entre aspas, eu concedo, você botou entre aspas, do xadrez 4D do bolso com as novas mudanças, bloquear as chances dos adversários em 22, se tornando o sistema, se camuflando no sistema. Estelionato eleitoral, mais claro que nunca. Queria a tua opinião em relação a essa bagaça. Pospetismo. A pergunta é justa, legítima, previsível, porém boa. E podia ter terminado um pouquinho antes. Sem a citação da minha frase ou sem esse desfecho meio... Isso, meio poder de síntese. Eu falo isso pra ele, eu falo. Ele vai lançar um curso do poder de síntese. Vamos lá. Com maturidade. Foi quase perfeita a pergunta. Sim, e é legítima. Sim. Responde que hoje tá difícil. A pipoca tá boa aqui. Não tá não, Marinho, não tá não. Lá. Vamos lá. Primeiro lugar, eu não tenho dúvida que para uma ala bolsonarista, se o Bolsonaro chamar o Renan Calheiros amanhã, vai ter uma turma dando cambalhota para justificar. Né? Então a gente sabe que tem uma turma que é Bolsonaro, é Deus no céu, Bolsonaro na terra, e o que ele falar vai ser sempre certo, o que ele fizer também, né? Porque tem a justificativa e blá blá blá. Então, obviamente, eu nunca fiz parte desse grupo. Uma turma desonesta, né, ligada à MBL, sempre tenta me colocar com essa turma. Eu faço as críticas, eu não passo pano e eu não alivio. Eu apenas tento fazer análise realista e eu não estou em campanha para nada, muito menos para tucanos. Então, meu ponto é o seguinte, acho muito ruim, muito triste, né? Acho que o perigo maior que existe para o excesso de pragmatismo é a pessoa perder totalmente o esteio de valores e princípios morais, que era aquilo que o diferenciava dos demais. Eu vou dar um exemplo. Né? A China, qualquer um que tem clareza moral precisa apontar para o que a China faz no mundo e para o que esse embaixador aí, esse sujeitinho aí, esse Yang Weimin, faz no Brasil. Né? O sujeito outro dia me marcou falando que achava que eu era uma pessoa séria. Tudo isso porque eu fiz uma questão semântica com ele. Ele falou que a China ofereceu ao mundo não sei quantas vacinas. Eu falei, não, o embaixador, ofereceu ou vendeu? Fiz uma pergunta de jornalista, né? Ele não gostou. Mas, enfim, esse sujeitinho, né, nós temos que poder criticar, como jornalistas, como democratas, como... E muitas vezes na imprensa, a gente encontra, ou até no meio tucano, a gente encontra discurso assim, não, mas é nosso maior parceiro comercial. Então, com a China, eles defendem a associação com coisa muito pior do que Ciro Nogueira e Renan juntos, né? Porque tem que ter pragmatismo. Então, eu acho, ao contrário desses jornalistas e tucanos, que é preciso ter um freio, uma linha que você traça, da qual você não passa. Por quê? Porque, em nome do pragmatismo, o risco é você se tornar exatamente aquilo que você é condenado. Né? Então, eu não vou justificar Ciro Nogueira, não vou justificar se amanhã for o Renan Calheiros. Né? E aí é curioso ver a reação, porque alguns falam assim, você está acreditando em notícia de sei lá o quê, de Estadão, calma, ainda nem viu. Aí o presidente confirma e a turma que estava falando isso já muda o discurso. Então, a gente vê que tem gente ali na ala bolsonarista que vai sempre adaptar o discurso para defender o que o Bolsonaro está fazendo. Eu nunca fiz isso, repito. Eu condenei Cássio Nunes, eu condenei Aras, eu condenei um monte de coisa, né? E vou condenar, obviamente, essa reforma ministerial. Essa reforma ministerial é terrível e ela é muito triste para o Brasil, como eu já disse. Aí vamos lá. Tem algum limite que você vai aceitar engolir algum sapo, e o presidente deu a senha quando disse não gostam de quem eu converso. Aliás, ele disse no programa do Emílio aí, né? Foi com vocês, né? Uhum. Ele falou, se eu chegar lá, tem que governar, né? Não gosta, aí essa semana que ele escolheu, ele falou, não gosta de quem eu tô tendo que conversar, elege outros, né? O André Marinho falou que tem quase 600 parlamentares. Sim, mas tem a maior bancada nesse mundo aí é o PT, aí tem PSOL, aí tem o MDB, aí tem os tucanos que dormem e acordam falando em impeachment, né? Então, assim, tem muito pouca coisa que resta,
Então, mas o que o cara erra... Ele precisa de duas coisas, Emílio, ele precisa de duas coisas. Blindagem contra o impeachment, que a turma tucana ajudou a colocar o presidente mais refém ainda desse centrão, porque é a turma que está demonizando o presidente por conta da pandemia, é a turma que confunde o Bolsonaro com o vírus chinês, né? É a turma que se junta com o PT para fazer super pedido de impeachment. Então, esses ajudaram o presidente a ficar mais refém ainda do centrão. E, por outro lado, ter alguma governabilidade no presidencialismo de coalizão para aprovar alguma reforma. Então, são essas duas coisas. Agora, é tudo muito triste. É muito triste ver o presidente refém dessa patota e ele mesmo se colocar, eu também sou centrão, eu sou do centro, isso é um termo pejorativo. Não, presidente, isso não é um termo pejorativo. Quando a gente fala centrão, não é porque é centro ideológico, é porque são pessoas desprovidas de qualquer visão de mundo, de qualquer ideologia, de qualquer doutrina, porque só querem mesmo esquema, são fisiológicos. Então, é por isso que a gente chama de centrão. Então, uma outra coisa também que eu acho sacanagem quando a gente ouve essas coisas, porque o cara fala assim, são quase 600 deputados, são 500 e poucos deputados, por que não escolhe? Porque o jeito que a gente... Se você for ver bem, vou até pedir por eleitoral. O coeficiente, esse é filha da mãe. Porque se você for ver bem quantos deputados a gente realmente escolheu, não dá 30. Não dá 30 deputados, a gente vê. Quem mesmo foi lá e votou, porque é o partidão que manda, o partido chega lá e o cara faz. E aí, meu amigo, traga um nome para a chapa tênis. Vocês estão cheio de nome lá na tropa de choque da CPI. Poderia botar qualquer um daqueles lá. Botar o cara que chamava de fascista até ontem? Calma, eu preciso agradecer. O Bolsonaro falou aqui, hein? O que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro só fala merda. Afirmou que vai vetar 2 bilhões, né, destinados às campanhas e vocês vão ter que escolher. Ou é Ciro ou é Lula. Vocês que escolhem. Última definição. Como é que ele falou? Bolsonaro afirmou que vai vetar 2 bilhões e o povo vai ter que escolher agora. Ou você vota no Lula ou você vota no Ciro. Você viu essa declaração? Caso não haja o voto impresso, se não me engano. Mas mesmo vetando 2 bilhões, significa que ele dobrou, né? O fundão. Eu já acho ter fundão absurdo. Não tinha nem que ter. Tava 2. Exatamente. Vai pra 4. Não deveria ir pra 4. Mas deveria você, ficar 0. Você só reclama. Você lança sim. livro e reclama. Não, eu reclamo. Quero ver pegar na enxada e ir lá. Eu tenho empresa e eu tenho 20 funcionários. Ó, Bastião. Eu gero emprego e eu não tô envolvido em esquema nenhum. Ele é igual o Careca. Olha, eu acho absolutamente legítimo, Emílio. Eu acho legítimo ter pessoas independentes que criticam isso tudo, inclusive o fato do Brasil ter dono, inclusive o fato de que sem o Centrão a pessoa está fora do jogo. Tudo isso tem que ser apontado, né? Agora, são divergências de foco, né? Agora, o outro lado está olhando muitas vezes assim, olha, aquele não estou falando de quem justifica tudo que o presidente faz, não, estou falando de pessoas isentas, imparciais, né? Estão olhando e falando assim, tá, tudo isso é podre, vamos apontar que o sistema é podre, vamos apontar que o Bolsonaro deixou muito a desejar em vários momentos, mas vamos ser realistas, né? Governar no Brasil é isso, nós temos que ter as prioridades. Do outro lado tem lá o Lula ladrão solto, com a biografia limpinha pelo Supremo, elegível, e os seus, no mínimo, adeptos de ideologia, tacando fogo, literalmente, na cidade e com risco de voltar ao poder ano que vem. É isso. Agora, você vai aplaudir a reforma tributária inicial que o Ministério do Paulo Guedes mandou? Não, você vai ter que criticar. Você vai apoiar Ciro Nogueira na Casa Civil? Não, claro que não. Então, nós temos que manter a independência, o debate adulto, maduro, né? E com um senso de prioridade e proporção. É isso. Essa tem sido a minha postura, pelo menos. Criticar, reconhecer que é importante o papel, e é legítimo, daqueles que tacam pedra em vitrine mesmo. Paciência, que agora é o bolsonarismo na vitrine, ué. É do jogo. Agora, desde que se faça isso, com a visão um pouquinho mais abrangente da floresta do que tem aí gente que, estou chocado com o Ciro Nogueira, e está elogiando nas pautas que a mídia adota o Renan Calheiros, só porque é um instrumento útil para derrubar o presidente e trazer o Lula de volta. Aí não. Então tem que ter algum senso de prioridade e proporção. Esse está faltando a muita gente. Tá certo, papai vai voltar. Aguardem. Vou voltar. Você conhece o São Dimas, né? Nós vamos canonizar o... Dimas. O Lula. Primeiro da história. Primeiro vida louca da história. São Dimas era o ladrão bom. É isso aí. Todo mundo gostava. Foi pro tipo céu, que é um Peter Pan? Roubava dos ricos. Foi primeiro que entrou no céu. É o Robin Hood. É o nosso Lula. O nosso Barra. Com Peter Pan, mano. Consta, obrigado, meu bom. Muito obrigado, Constantino. Obrigado pelo papo. Tá aqui o livro do Rodrigo Constantino. Tá lá.
Tá com o programa também, o 4x4, Domingo. no YouTube, domingão lá. Você Domingão. pode ir no Yotoba, Domingão quando do não Constão. derrubam ele. Quando não derrubam. Os caras do Google derrubam ele. E nós estamos aí. Obrigado, viu, Constantino?